sejam muito bem-vindos ao canal, se inscrevam, deixem o like e voltamos a falar sobre as novidades do Tricolor. E vamos falar a verdade, de novidade boa não tem nada. Principalmente ontem, pós-derrota contra a equipe do Huachipato. Um placar improvável, 2-0, podendo ser 3, 4, 5, com o Grêmio pífio, e vamos às aspas do Renato Portaluppi. Eu acho que alguns pontos ele foi certo, só que outros, pelo amor de Deus. Vamos falar a verdade do que está acontecendo com o Grêmio. Não devemos achar que é terra arrasada, só que a gente, torcedor do Grêmio, já está acostumado a esse tipo de fala, a esse tipo de situação do Renato Portaluppi, beleza? Deixa teu like e te inscreve no canal. Depois da vinheta voltaremos a falar sobre o que de fato o Grêmio deve fazer pós-derrota, depois, né, de iniciar jogando mal contra o The Strongs. Tudo bem, era os reserva, mas com o jogo com os titulares em casa, para apresentar aquele futebol pífio, não dá, beleza? Então vamos às aspas do Renato. Ontem o Renato confirmou a lesão do Mike, tá? Ele que disse que perde mais um titular por lesão. E com isso, com essa fala dele, que ele disse que o Grêmio perde mais um jogador por lesão, é porque o Grêmio vem jogando demais. E eu acho, de fato, que ele está com a razão. O Grêmio vem jogando demais. A gente sabe que os jogos do Brasileirão, que as datas aqui do Brasil de jogos, principalmente futebol, é um escândalo. A gente sabe disso, é muita sobrecarga. Agora o Grêmio jogou ontem, na terça-feira, joga no domingo contra o Vasco, depois joga na Arena de novo na quarta, depois joga o final de semana contra, se eu não me engano, o Cuiabá, e depois tem a maratona de jogos da Libertadores. Pois bem, só que uma coisa que eu notei no Renato é que já não vem de hoje, sempre quando ele é questionado sobre os pontos negativos do Grêmio, ele sempre quer ter conflitos com a imprensa. Tá? Ele quer de alguma forma achar que a imprensa está errada e querendo achar que os problemas do Grêmio não existem. E de fato existe. Eu sei que o Grêmio tem uma equipe limitada, eu sei que o Renato por vezes tirou leite de pedra. Tudo bem, tem seus méritos. Só que o Renato precisa entender às vezes que ele está errado. Ontem na coletiva ele disse uma coisa que me deixou muito de cara. Se tivesse que fazer tudo de volta, eu faria. Ou seja, o que ele falou? Se tivesse que botar a mesma equipe que entrou ontem, com as modificações, com o Pavão no banco, Gustavo Nunes do banco, Soteldo titular, ele faria a mesma coisa. E aí que ele está errado. Sabe por quê? Ele fala muito que a gente dosou o time na estreia contra o The Strongs, tudo bem. Ok, tem final de gauchão no sábado, é válido, porque tu vai priorizar o título. Só que no próximo jogo, tu é obrigado a vencer em casa, independente do adversário. Ele me dá aqui, não, beleza, vamos fazer essa logística, vamos para a altitude, vamos ver o que dá lá, vamos tentar ganhar o gauchão no sábado e vamos vencer o segundo jogo da Libertadores. Só que ontem ele veio com uma palavra dizendo assim, eu tinha 5 jogadores cansados que jogaram a final no sábado e que eu não ia botar e correr o risco de perder jogador. Só que, Renato, o jogo de ontem era sim para correr risco. Por quê? O Brasileirão, tu tem 36 rodadas. Tu tem tempo de recuperar. Libertadores não. De 6 pontos, o Grêmio tem 0. E o Renato, várias vezes na coletiva, ele tentou passar a ideia que os pontos que a imprensa cobrou sobre o jogo, ele quis dizer que a imprensa estava errada. E o Renato certo em poupar certos jogadores, em não colocar o Jeromel que não está pronto, em não colocar o Eli que não dá mais. Gente, o Gustavo Martins, o que está fazendo no Grêmio? Gente, o Gustavo Martins, o que está fazendo no Grêmio? Por que não coloca o guri a jogar? E os caras questionam por que não coloca os caras que têm condições. E o Renato, infelizmente, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Daqui a pouco o treinador no sábado era bom, hoje é ruim.
No sábado os jogadores eram muito bons, isso e aquilo funcionou. Hoje é ruim? É claro que é ruim. Ontem não funcionou nada. Ontem não funcionou nada, nenhum esquema dele funcionou. Principalmente aonde ele se ligou. Aliás, ele nem se ligou. Se ele tivesse ligado, não teria feito o que fez. Segundo tempo, ele protegeu o meio de campo, a zaga, aliás, já não estava protegido com o Duqueiroz. Ele foi lá, tirou os volantes, botou um atacante, etc. Empurrou o Vila pra zaga. Não deu certo. E por vezes, o Achipato saía mano a mano com o Vila Sante. E o Rodrigo ele lá na frente. Ah, porra, é foda, mano. É foda, às vezes o cara quer defender, mas não dá. Renato é burro por vezes, velho. É burro. Já tô começando a querer acreditar que ele é só entregador de colete. Tem muito mérito. É o maior ídolo do Grêmio. Só que, cara, não dá pra passar despercebido os erros que ele cometeu ontem. E tem jogadores ali que não dá mais. O Grêmio ontem em si foi muito mal. Muito mal. Todos os jogadores. Pra mim, o melhor jogador do Grêmio ontem foi o João Pedro. O único que fazia alguma coisa. Tanto taticamente como individualmente. O único jogador que, olha, palmas porque correu, tentou fazer jogadas, e o resto não tem condições. Não tinha condições de ver o Grêmio jogar ontem. Tá? E o Renato, sempre com aquela palestra de achar que a imprensa tá errada, e ele tá certo, ele não tá certo. Os caras cobraram ontem. Por que não coloca o Gustavo Martins? Por que três volantes? Por que tirou o Pavon? Ah, mas o Pavon tava 80%, bota a jogar. Se não tinha condições, por que colocou no segundo tempo? Por que não tirou o Soteldo no primeiro tempo, que estava mal, não conseguia jogar? Aliás, mérito do Achipato, né? Mas ele vem com a desculpa, mas os caras estavam Deus de domingo aí. Eles não jogaram na semana passada. Mas o Grêmio jogou no sábado e na estreia da Libertadores foi poupado todo o elenco ficar em Porto Alegre, enquanto o restante estava na altitude. Não é desculpa, Renato. Falta comprometimento do time, falta o jogo tático teu. Falta tu educar esses jogadores. Porque não adianta tu colocar o Duqueiroz como primeiro volante, sendo que ele não conseguiu pegar ninguém ontem. Já era pra tu ter mudado o elenco ontem no primeiro tempo. O Grêmio não pegava ninguém do Achipato. Os caras estavam melhor fisicamente, mas não é por causa do jogo de sábado. Não foi por causa do jogo de sábado, porque o Grêmio descansou no domingo. O Grêmio descansou, isso é balela, o Grêmio não precisou viajar. Então assim, ó, o Grêmio está praticamente eliminado da Libertadores da América. Vamos cair na realidade. Vocês acham que o Grêmio ganha do Achipato fora? Vocês acham que o Grêmio vence o Estudiantes lá? Óbvio que não. Não vence. Eu não tenho mais esperança. Com esse time, só se assim, ó, aconteceu um milagre. Tá, o Renato disse que tem grupo, mas esse grupo não é qualificado o suficiente. Entenda isso, diretoria. Entenda. Entenda que Galdino não dá mais. Entenda também que o Grêmio precisa de um primeiro volante de qualidade. Entenda que o Grêmio precisa de zagueiro. Só que, ao invés de tu colocar os caras que a gente tem de ofício, como o Gustavo Martins, o Renato prefere improvisar o Vila Sante na zaga. É isso que eu não entendo. O Renato prefere colocar o Eli, que compromete o sistema de defesa do Grêmio. Essa é a minha opinião. E as falas do Renato, como sempre, quando perde, são sempre desculpas atrás de desculpas e querendo arrumar briga com a imprensa. Tá? Então, se tiver que tocar na ferida dele, vamos ter que tocar, porque de fato, não dá para tapar o sol com a peneira. Renato tem muita culpa sim na derrota de ontem contra a equipe do Achipato na Libertadores, e praticamente estamos fora da Libertadores porque a gente não vê a possibilidade de classificar ganhando o Achipato também dos Estudiantes fora de casa, beleza? Inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário. Vocês acreditam que dá ainda para o Grêmio? Comenta aí embaixo, beleza? Tamo junto.